Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Nesta semana, eu li duas matérias interessantes no jornal Valor Econômico. A primeira tratava sobre uma nova onda em que as empresas estão procurando por especialistas. Algo que, de alguma forma, nós tínhamos abandonado este discurso alguns anos atrás, enfatizando naturalmente o generalista, aquele que entendia a floresta como um todo e não apenas a goiabeira. E um outro que falava da carência de profissionais na área de tecnologia. De acordo com o articulista, o Brasil necessita de milhares de profissionais com conhecimento e experiência na área de tecnologia, o que na verdade é uma necessidade para todos nós. Durante os últimos anos, você tem acompanhado os diferentes discursos, livros, palestras, simpósios, seminários, que tratam sobre aquelas competências que são vitais para uma carreira bem-sucedida, como liderança, comunicação, empatia, trabalho em equipe, entre tantas e tantas outras competências, as quais foram denominadas como soft competências. Eu hoje quero tratar sobre competências com você. Competências que são fundamentais para que você tenha uma carreira bem-sucedida. Não quero dizer para você que estas, as quais acabei de denominá-las, não sejam importantes. Elas são extremamente importantes. E elas sempre foram importantes no curso da humanidade, ao longo dos séculos. Todavia, estas outras que gostaria de apresentar para vocês são tão vitais, são tão importantes, são tão relevantes quanto, pois, se você não as cultivar, você fatalmente vai fracassar. Primeira delas, planejamento. Planejamento é fundamental para o seu desenvolvimento e também para o desenvolvimento e crescimento de uma organização. Veja este caso. Nenhum construtor se aventura a construir um edifício, um condomínio, um supermercado, um shopping center, sem que planeje detalhadamente cada coisa, até mesmo um ponto de luz. Ora, se sabemos que é assim, e as nossas vidas, que são mais importantes do que todos estes itens que acabei de mencionar. O planejamento é fundamental. Ontem eu estava conversando com um executivo e ele me dizia que não era necessário planejar quando você tem uma situação financeira complicada, em que os seus recursos são pequenos. Eu falei, ao contrário, você precisa planejar, é nesse momento que é para o seu dinheiro poder render. E aí citei aquela frase que sempre cito: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Planejamento é fundamental. São raríssimos aqueles profissionais que têm um plano de vida ou um plano de carreira. Comumente, eles se dirigem aos seus chefes ou às suas empresas e perguntam: qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim? Vou repetir o que já disse no passado: a empresa não é responsável pelo planejamento de sua carreira, é você. Você não trabalha para o seu empregador, você trabalha para você. Planeje cada detalhe de sua vida e de sua carreira. 2. Tenha iniciativa. Um homem que não tem iniciativa, ele não vai a lugar nenhum. Essa iniciativa pode se transformar em espírito empreendedor. Mas essa questão é fundamental. Você não vai crescer,
se você não desenvolver esse seu espírito desbravador, aventureiro, criador, inventor. É um ponto que merece a sua atenção. Um terceiro, delegação. Delegar é fundamental, fundamental. Estava conversando com um executivo na última semana que quer contratar os meus serviços de coaching, e eu fui avisado de antemão pela sua organização que um grande problema que ela tem é não saber delegar. Delegar é importante, porque senão você coloca toda a carga da sua empresa sobre os seus ombros e você não será capaz de transportar esta mercadoria. Então você tem que delegar. Para delegar, você tem de confiar. Para confiar, você tem de conhecer as pessoas, você tem de treiná-las, tem de instruí-las, tem de dar datas, etc, etc, etc. Um outro ponto que eu acho de extrema valia para você que empreende a sua carreira é a questão do desenvolvimento de pessoas. Em clipe anterior, eu disse que dificilmente um executivo de primeira classe coloca como seu substituto um elemento preparado, tão preparado quanto ele, ou mais preparado. E disse que isso é normal nas igrejas, nas universidades, nas escolas, nas empresas, em todo lugar. Por quê? Porque ele não quer sombras. Então ele prefere colocar um cara de menor qualificação, porque ele não vai fazer sombra a ele. Ou, como diz lá o Robert Greene, não ofusque o brilho de seu chefe. Mas é fundamental que você instrua, que você desenvolva, que você forme pessoas sobre você que possa substituí-lo. Um dos casos mais conhecidos e pelo qual tenho grande admiração foi a escolha do presidente da Walmart, Sr. Sam Walton, quando ele se viu doente de câncer. Ele sabia que ia morrer, mas gostaria de ver os seus negócios continuarem. Naquela ocasião, ele faturava 10 bilhões de dólares. Hoje, ele fatura mais de 600 bilhões de dólares. E ele confiou essa tarefa preparando executivos para que incorporassem os seus valores, a sua cultura e tocassem o negócio para frente. O que aconteceu? O executivo que quer ter sucesso na vida, ele se acompanha sempre de pessoas que são iguais a ele ou melhores. Quando você encontrar um executivo de primeira classe, você sabe por essa questão. Ele atrai pessoas ao seu redor que são melhores do que ele. Todavia, se ele for um executivo de terceira classe, ele vai atrair um de primeira classe, com um discurso belo, mas com a prática de choupana. E ele, em poucos meses, o transforma num executivo de terceira classe, como ele. Portanto, é super importante que você saiba desenvolver pessoas. E uma outra coisa que eu acho de extrema importância para a sua carreira como executivo é você ser coerente em tudo aquilo que você faz. Seja um exemplo, o melhor exemplo. Ontem à noite eu estava ouvindo um sermão de um pastor cearense, pastor brilhante, brilhante. O ministério dele chama-se Ministério Canaã. Você pode encontrá-lo na internet. E ele falando sobre o cristão. O cristão. Ele dizia que o cristão tinha de se conduzir em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua oficina mecânica, no seu escritório de advocacia, no seu consultório médico, nas instituições governamentais, em qualquer lugar, como se ele fosse o Cristo, demonstrando bondade,
amor, humanidade e caridade. Eu fiquei impressionado com o sermão daquele cidadão. E eu confesso a você que a nossa sociedade, as nossas empresas, as nossas organizações estão necessitando de homens que comprem estes valores e apliquem no dia a dia. E aí você terá uma explosão, uma verdadeira explosão do progresso. Eu tenho um livro muito interessante que registra a história dos grandes empresários fundadores da América. Caterpillar, fundadores da Colgate, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, entre tantas outras. E o que mais me impressiona nesses elementos, os valores espirituais que eles esboçavam. E na verdade, eles tinham como embasamento os ensinamentos do cristianismo. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Sede um exemplo, sede cartas lidas e conhecida por todos os homens. Portanto, eu digo para você, você quer se destacar na sua organização? Abrace essas causas. E, se você quiser se inteirar ainda mais, eu sugiro que você compre um livrinho pequenininho com o título Provérbio de Salomão e aprenda a ser um grande homem. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, quero pedir-lhe para que visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, e também, se você tiver interesse em conhecer a nossa organização, você pode mandar um e-mail para contato@gutenberg.com.br. Muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!